Bem, olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Malcolm Robert, professor especialista em Direito Previdenciário, professor aí há pouco mais de 22 anos, autor de algumas obras sobre a matéria, professor de pós-graduação atualmente, já fui professor de graduação por 9 anos, entre 2006 e 2015, mais de 2015 para cá. Estou mais em cursos por conta própria, cursos contratados, assim como professor também de especialização, de algumas especializações Brasil afora. Tá? Então, nesse sentido, o nosso canal aqui servirá tanto para você que não é advogado, quanto especialmente para você que é advogado, que atua em direito previdenciário, ou que quer atuar em direito previdenciário. E trarei notícias, assim como dicas de atuação sobre as demais áreas, seja do regime geral, seja do regime próprio, também com mais ênfase no regime geral, mas também trarei algumas dicas úteis. Essa é a nossa proposta sobre regimes próprios de previdência social, ou seja, voltados aos servidores públicos estatutários, né? Estaduais, federais ou municipais, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, trarei também atualizações, informações de utilidade pública, às vezes vão se mesclarão, como no caso agora, né, que estou escolhendo falar sobre aposentadoria por incapacidade permanente, mais conhecido como aposentadoria por invalidez. Faz pouco mais de 5 anos que houve essa mudança da nomenclatura, passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente, mas é a mesma aposentadoria por invalidez, mudou com a reforma lá em 2019 ainda, novembro de 2019, diante da notícia que circula há pouco tempo de que o governo pretende fazer uma operação pente fino em 802 mil aposentadorias por incapacidade permanente. Como você já me ouviu porventura falar, me chama a atenção a ideia de que, sem sequer ter iniciado, já se cogita quanto economizará, ou seja, uma certeza já se tem. Muitos desses 802 mil benefícios serão cessados. Tá? Porque, enfim, como se projetar uma economia sem saber quantas pessoas efetivamente estarão recuperadas, né? E, infelizmente, a um preço alto surge uma demanda considerável para a advocacia, um preço alto, eu diria, para os próprios segurados, tá? Que terão seus benefícios, muitos deles injustamente cessados, indevidamente cessados também. E é em cima disso que a gente vai trazer essa série de vídeos aqui, é o segundo do nosso canal, tá? A série de vídeos agora tratando sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Diante dessa operação, repito, chamada pente fino, que está baseado na lei, então nada de errado, a lei obriga, na verdade, o INSS a proceder a essas revisões, então não é uma opção, não é uma maldade do governo, o governo realmente é obrigado a fazê-lo, tá na lei, ou seja, é uma imposição legal, tá, por exemplo, no artigo 101 da 8.213, que traz, por sua vez, algumas exceções a essa convocação, ou seja, há certas pessoas que, diante do contexto, não podem mais ser chamadas para essas revisões. E se você é uma delas, tá, fique atento até para poder se defender, só não deixem de comparecer a essa convocação. Tá? E nesse sentido, sugiro, até diante da especificidade, que você procure auxílio, preferencialmente junto a um advogado especializado em direito previdenciário, especialista na área, que saberá lhe orientar. Caso a sua concessão tenha sido obtida na via judicial, procure o advogado que o auxiliou. Tá? Certamente ele saberá como conduzir e traçar a melhor estratégia. Caso não tenha sido, também sugiro que procure um advogado, ou se não tiver como pagar um advogado, procure a Defensoria Pública da União. Só não vá sozinho, tá? Preferencialmente não vá sozinho, porque, enfim, há certas situações que fogem ao seu conhecimento e que ocasionalmente poderiam lhe trazer benesses, vantagens. E algumas delas traremos aqui. Então, nessa nossa série de vídeos sobre essa temática, serão 10 temáticas, 10 temas, 10 pontos os quais chamaria a atenção de vocês. O primeiro deles é: apesar de a Lei 8.213 estipular um prazo para que o INSS revise atos favoráveis aos segurados, aos aposentados, por exemplo, que é de 10 anos, a rigor esse prazo não vale em absoluto, ele não é observado literalmente, digamos assim, no que toca a aposentadoria por incapacidade permanente, ao tempo em que ela, assim como outros, mas enfim, vamos focar nela, apresenta uma peculiaridade, qual seja, o fato gerador, o que autoriza o benefício, bem como a sua manutenção, é a incapacidade, a qual pode ocorrer alguma mudança ao longo do tempo. A pessoa pode, lá no passado, ter ficado incapacitado indefinidamente, esse é o termo, eu diria, mais apropriado, né? Sem definição de quando se recuperar, mas com ares de definitividade, de permanência.
mas enfim, pode ter ocorrido alguma mudança no seu estado de saúde que não autorize mais a continuidade desse pagamento, e daí surgirão outras possibilidades ocasionais de obtenção, inclusive, de outros benefícios além da própria aposentadoria por incapacidade permanente, os quais também esses benefícios alternativos, às vezes até melhor do que a própria aposentadoria, igualmente serão tratados aqui nos nossos vídeos. Mas enfim, a rigor, o prazo do artigo 103 da 8.213 de 10 anos é um prazo decadencial decenal que começa a contar a partir da primeira parcela, começaria a contar no caso, né, da primeira parcela recebida da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso para o INSS conta da própria aposentadoria, do recebimento da própria aposentadoria. Ele não é observado na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? Que, embora a lei obrigue, autorize o INSS a fazer essas revisões, essa ultrapassagem do prazo de 10 anos, ela só está autorizada para fins de aferição do requisito incapacidade. Incapacidade, entenda-se. Os benefícios, de modo geral, eles apresentam uma série de requisitos para sua obtenção. Não é diferente no que toca à aposentadoria por incapacidade permanente. É dizer, para que você receba uma aposentadoria por incapacidade permanente, outrora chamada, como já dito, de aposentadoria por invalidez, primeiro, você tem que ser segurado da Previdência Social. Você tem que ter contribuído para o INSS e por um determinado intervalo de tempo, que é bem curto, eu diria, tá? Apenas 12 meses. Então, depois de ter pagado um ano ao INSS, você está apto a receber, essa é a regra, uma aposentadoria por incapacidade permanente, caso sobrevenha a sua incapacidade para toda e qualquer atividade que lhe possa garantir a subsistência. Há situações, que nós trataremos mais à frente, que dispensam, tá, essa carência. É igual um plano de saúde. Às vezes você contrata um plano de saúde e você de imediato já não pode submeter uma cirurgia. Tem que esperar um determinado tempo pagando. É carência também aqui para a nossa aposentadoria por incapacidade permanente para o nosso regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS, que é de 12 meses. Então, a rigor, tem que estar na qualidade de segurado. Quando sobrevier a incapacidade, tem que ter pagado 12 meses. Essa é a regra. Tem exceções que mais à frente trataremos. Tá? E tem, lógico, né, que apresentar incapacidade permanente e indefinida, né? Ou melhor, total e indefinida, sem definição de quando vai se recuperar. Caso isso aconteça, eu vou me focar no primeiro momento na concessão administrativa. Tá? Depois eu vou trazer ponderações sobre a concessão judicial. Então vou separar de forma mais didática possível, essa é a nossa pretensão, essas distinções, desses detalhes que podem fazer toda a diferença na hora dessa convocação, na hora dessa perícia, no sentido de permitir ou não que o INSS prossiga com aquela análise ou de que maneira ele deveria se comportar, e eventualmente você pode se defender, certo? Então, no primeiro momento, está aí ponderações sobre a concessão administrativa, nos quais, como já dito, foram observados esses 3 requisitos: qualidade de segurado, carência e a própria incapacidade. Desses 3 requisitos, apenas um não se submete ao prazo de 10 anos, que é a incapacidade, ou seja, o INSS tem, a rigor, a priori, autorização para qualquer tempo convocar um segurado aposentado por incapacidade permanente, com vistas única e exclusivamente a conferir se essa pessoa continua ou não incapacitada. O que eu quero dizer com isso? Que os outros 2 requisitos, qualidade de segurado e carência, assim como também eventual ingresso ou reingresso já incapaz, né, porque a rigor a pessoa tem que ter pagado os 12 meses para depois poder receber o benefício. Você não pode, a regra é bem clara nesse sentido, primeiro se incapacitar para depois pagar o INSS. É como se fosse um seguro de carro, você já bateu o carro e agora quer pagar o seguro e depois se beneficiar. Isso não é possível. Tá? Então a ideia, como o próprio nome sugere, é que você seja previdente, que você se antecipe à sua necessidade, certo? Entretanto, esse requisito da pré-existência, que é vedado da incapacidade e não da doença, ou seja, a pessoa pode até começar a pagar doente, mas não incapaz. Há uma distinção, né, entre doença e incapacidade. E o fato gerador, isso ficou muito claro com a redação trazida pela reforma, é a incapacidade, não a doença. Você pode ter uma determinada doença, pode ser diabético, por exemplo, pode ter doenças graves até, câncer, e eventualmente não está incapaz. Então você não fará jus nem mesmo a um auxílio por incapacidade temporária. É o tempo em que esses benefícios, seja o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente, eles são voltados para situações em que você não está em condições de trabalhar. E aí, nesse sentido, o INSS entrará retribuindo o que você pagou até então.
embora não haja uma relação direta de retribuição. É dizer, você pagou só um ano, quer dizer que só vai poder receber um ano? Não, você pode receber uma aposentadoria para o resto da vida, de acordo com o caso. Tá? Mas enfim, voltando ao ponto, são 3 requisitos a rigor, né? Tá? Os quais o INSS só tem liberdade de prazo, de tempo, de não observar o prazo de 10 anos para o aspecto da incapacidade. Os outros 2, sim, se submetem ao prazo decadencial. Então o INSS, embora o convoque sob a desculpa de aferir a incapacidade, atente-se que você, na verdade, não teria cumprido a carência ou não estava na qualidade segurada quando requereu e obteve o benefício, essa conferência ela se limita ao prazo de 10 anos. Ultrapassado esse prazo, o INSS não tem liberdade plena para afastar essa conclusão, a não ser que ele demonstre que você fraudou a Previdência, que você agiu de má fé. Mas isso, lembremos, é um ônus que cabe a ele. Contudo, a rigor, o INSS não observa essa ressalva e atribui ao segurado sempre o ônus de provar que ele agiu de boa fé, o que é totalmente descabido, mas é a nossa realidade, a nossa prática, o nosso dia a dia. E aí, nesse sentido, mais do que nunca será necessária a intervenção de um advogado, até para escolher a melhor estratégia e fazer cessar aquele ato abusivo e ilegal, inclusive passível de ser resolvido por via de mandado de segurança, ao tempo em que você, diante dessa superação, por exemplo, dos 10 anos, não estará discutindo a própria incapacidade, mas a ultrapassagem sem autorização ou de forma indevida do prazo decadencial. Certo? Então, por isso a ideia, como já coloquei no início, da assistência de alguém qualificado para ali assistir. Certo? Nessa orientação de como se comportar, o que levantar, como proceder, se é o caso ou não de levar direto à via judicial, de acordo com cada caso. Certo? Então não se observa, repito, o prazo de 10 anos, é para concluir essa primeira parte, a não ser para os requisitos qualidade segurada e carência, porque para a incapacidade em si não tem prazo. Tem exceções? Tem, 2, tá? No que toca a não se submeter, ou melhor, de indiferentemente ao tempo que se está em gozo de benefício, há uma situação que lhe autoriza a ficar blindado de não poder mais ser convocado. Existe outra também, por sua vez, ambas no artigo 101 da 8.213, que dependendo da quantidade de anos que você está recebendo, você também não possa mais ser convocado, mas isso será objeto de gravações futuras. Tá? Então, por hora, queria registrar essa questão, essas possibilidades iniciais, essa autorização, essa obrigação que o governo tem de proceder a essas revisões, e estou começando pela concessão administrativa, porque a via judicial, a concessão judicial apresenta algumas peculiaridades que eu chamaria a atenção aqui de vocês. Certo? Tudo bem? Então, por hora é isso. Na sequência traremos outro vídeo ainda, tá? Parte 2 sobre Operação Pente Fino nas aposentadorias por incapacidade permanente.